Olá pessoal, é um prazer estar mais uma vez aqui para juntos compartilharmos os princípios da Palavra do Senhor. Essa é a nossa 8ª aula do curso Pertencer e hoje nós vamos falar de um assunto que eu amo, de um assunto bacana de conversar, que é uma vida cheia do Espírito Santo. O nosso jeito de crer, como eu e você precisamos entender qual é o nosso jeito de crer. Então eu vou iniciar com a seguinte pergunta: quem é o Espírito Santo? E aí a gente vem trazendo as seguintes informações. O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é uma pessoa. E aí, queridos e queridas, quando nós falamos que o Espírito Santo é Deus, que o Espírito Santo é uma pessoa, se você participou conosco da nossa série Pentecostes, esse assunto está aí muito vivo na sua mente, porque nós falamos muito a respeito de como agir, como é o agir do Espírito Santo, como é a manifestação, como é a intervenção a respeito da pessoa do Espírito Santo. E como o Espírito Santo atua no Antigo e Novo Testamento. Quando eu e você olhamos para a palavra do Senhor dentro da nossa lente de crença, dentro da nossa experiência. No Antigo Testamento, não habitava plenamente nas pessoas. Vinha sobre as pessoas com propósitos específicos. Então, quando nós lemos o Antigo Testamento, nós vemos essa ação de Deus, mas não habitando o Espírito Santo na pessoa. Quando nós olhamos para a palavra, nós encontramos que o Espírito Santo veio diversas vezes sobre a mesma pessoa, se revelando presente, falando, atuando, mas não habitava, não morava. Então sempre nós vamos ver o Antigo Testamento, nós vamos também nos voltar para o Novo Testamento. Antigo Testamento antes de Cristo, eu gosto de dizer antes da cruz, e o Novo Testamento pós-cruz, né? Pós as ações, as manifestações, as intervenções de Cristo Jesus. No Novo Testamento, nós vamos ver uma dinâmica diferente da ação, da atuação do Espírito Santo. João 16, versículo 7, vai nos dizer assim: é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, ele virá, porque eu o enviarei. Então nós sabemos muito bem que o Espírito Santo só passou a habitar em nós após a ressurreição de Jesus, após a sua ascensão, após o seu retorno, a sua volta para o Pai. Quando Jesus retorna para o Pai, então o Espírito vem habitar em mim e em você. E em Atos capítulo 1, versículo 5, vai nos dizer que Jesus promete que seremos batizados com o Espírito Santo, ou seja, revestido de poder, revestido de graça. Nós teremos a ação poderosa do Espírito atuando em nós para que os sinais do Senhor se manifestem através de nós. Em 1 Coríntios 12, 13, Paulo diz que os crentes que creram foram batizados. Então, há uma condição para recebermos o batismo de poder, o batismo de autoridade: crer. Eu e você precisamos crer. E aí nós vamos precisar também a olhar, a verificar o papel do Espírito Santo nos dias de hoje. Como que o Espírito Santo atua hoje na minha e na sua vida? Nós vamos falar da seguinte maneira: o ministério do Espírito Santo revela a postura ativa de Deus no mundo e principalmente na igreja. Se nós vemos essa atuação
ação poderosa do Espírito Santo na vida da igreja por meio de Cristo, nós também precisamos entender que o Espírito Santo, ele traz o selo, ele traz a legitimação, ele traz o registro na vida da igreja. E ele é a garantia da nossa herança. O que nos garante uma herança real, verdadeira, é essa ação poderosa do Espírito Santo em nós. Então, em João 3, versículo 3, nós vamos ter a clareza que o Espírito Santo, ele regenera. A partir do momento que eu e você cremos, convertemos, assumimos Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós passamos pela regeneração. Isso é algo que eu acho extraordinário de Cristo, através da pessoa do Espírito, em mim e em você. Mas João 1,33 vai nos dizer que ele nos batiza com o Espírito Santo. E esse batizar é o habitar, é o morar. Então, em 1 Coríntios 6,19, vai falar dessa ação de Cristo habitar em mim, habitar em você, através da pessoa do Espírito. Mas em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele não só habita, mas ele nos enche, nos preenche. Nós percebemos o mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Quando nós estamos cheios do Espírito, nós estamos revigorados, renovados, cheios de força para vencer os nossos desafios, para superar as nossas dores, para superar as nossas lutas. Mas em Romanos 8, 1-2, também vai nos dizer que o Espírito Santo nos liberta do pecado. Como que eu e você temos força para superar o pecado, para dizer não às tentações? A partir do momento que o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas 1 Coríntios capítulo 12, versículo 1, vai nos dizer que o Espírito Santo nos equipa para o trabalho, nos dá as ferramentas. Nós não precisamos ficar dando desculpa, não sabemos fazer, não sabemos falar, não sabemos ajudar. O Espírito Santo nos equipa. Se ele está em mim, se ele está em você, para aquilo que ele nos chamou a realizar, ele vai nos equipar, ele vai nos dar as ferramentas necessárias para nós executarmos o seu trabalho. Mas quais são os dons do Espírito Santo? E aí, queridos, nós vamos ver que os dons são diversos. Há uma riqueza extraordinária. E essa riqueza maravilhosa vai nos revelando a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 18, a palavra do Senhor vai nos dizer assim: uns o Senhor chamou para apóstolos, outros para profetas, outro para professores, outros para exercer fé, realizando milagres, outros para administrar, outros falarão novas línguas, outros expulsarão demônios. Então, a palavra do Senhor, ela traz uma diversidade no seu trabalho. E os dons são diversos. O que eu e você precisamos é buscar a presença do Senhor, é buscar estarmos cheios do Espírito, seja para exercer o apostolado, o ministério profético, para o ministério de ensino, para exercer realmente autoridade, gerando milagre ou milagres na vida das pessoas. E o que eu e você precisamos é da presença do Espírito atuando em nós. Não importa quais são os dons, eu penso assim, o que importa é a presença poderosa do Espírito, porque os dons vão manifestar em nós. A partir do momento que eu e você decidimos contribuir, nos tornarmos parceiros de Deus, seja como profetas, seja como professores, seja como apóstolos, seja como pastores, seja como administradores, não importa o lugar. O importante é que eu e você somos instrumentos nas mãos do Senhor. Mas 1 Coríntios 12, 8-10, vai falar também que o Senhor vem ministrando sobre nós palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura,
milagres, profecia, discernimento para termos a habilidade de discernir espíritos, interpretação de línguas. O que eu e você precisamos então é termos a clareza que a melhor coisa que pode acontecer com um homem e com uma mulher é ela ou ele ser cheio do Espírito. Se eu e você somos cheios do Espírito Santo, então o Senhor vai nos auxiliar para que nós possamos exercer o nosso ministério. Romanos 2, de 6 a 8, vai falar a respeito de profecia, serviço, ensino, liberalidade para contribuir, liderança, misericórdia. Eu não sei qual é o seu dom, mas se tem um dom que eu desejo muito crescer nele, é o de generosidade. Porque quando eu e você nos tornamos pessoas generosas, nós contribuímos em todas as áreas. Nós contribuímos no financeiro, nós contribuímos no amor, nós contribuímos no serviço prático na casa do Senhor. Então, se tem algo que você precisa buscar, eu sempre falo o seguinte: há 2 dons para buscarmos com muito empenho: discernimento e contribuição. Se você tem discernimento e se você tem o dom de contribuir, aonde você estiver, você será uma bênção, uma potência. A potencialidade que Deus vai ministrar na sua vida para você tocar o coração das pessoas é impressionante. Às vezes as pessoas querem muito se tornarem profetas, se tornarem apóstolos, terem dons de curar. Isso tudo é extraordinário e eu quero isso na minha vida também. Mas se tem algo que nós precisamos buscar com excelência, discernimento e o dom de contribuir. Porque se nós fluirmos nesses dons, todos os outros podem nos acompanhar de forma maravilhosa. 1 Coríntios 7:7 vai falar a respeito do celibato. Paulo vai orientar que aquele que sabe viver sozinho deve ficar sozinho, para que possa trabalhar muito mais no ministério. Mas nós sempre vamos orientar. Paulo, ele é bem claro, apenas para aqueles que sabem viver sozinhos. Para aqueles que não sabem, então aprenda a serem flexíveis, a servir dentro do chamado de Deus, a trabalhar na casa do Senhor, a honrar o Senhor com o seu ministério, a servir com excelência, mas guardar o coração, para que você esteja no lugar certo, dando o testemunho correto, para que o nome do Senhor seja glorificado. Quando eu e você estamos cheios do Espírito, quando a ação do Senhor é visível nas nossas vidas, nós vamos vivenciar o que Gálatas 5, 22, 25 revela. Nós vamos revelar às pessoas o fruto do Espírito. E é muito comum nós ouvirmos a expressão os frutos do Espírito. Queridos e queridas, não são os frutos, é o fruto do Espírito. E sempre a gente usa a ilustração que o fruto do Espírito é como se fosse uma mexerica com vários gomos. E aí nós vamos revelando dentro do fruto do Espírito o nível da nossa experiência, mansidão, domínio próprio. E nós vamos assim revelando cada face ou cada gomo do fruto do Espírito para aqueles que estão à nossa volta. Mas uma verdade é explícita, ela é clara. Se somos cheios do Espírito, nós exercemos o fruto do Espírito, seja qual for ele. O Espírito Santo também vai nos mostrar a palavra do Senhor em Romanos 8,16, que nos conduz para o nível de comunhão com Deus e comunhão com as pessoas. Nós vamos lembrar do papel ou da representação da cruz, tanto vertical quanto horizontal.
Quando eu olho dentro da visão vertical, ela me direciona para o alto, ela me direciona para o alto, ela me direciona para Deus, ela me direciona para uma comunhão íntima com o Senhor. Quando eu olho para a horizontal, ela me faz acessar o ser humano, ela me faz acessar os meus irmãos, ela me faz acessar a comunidade, ela me faz acessar o homem ou a mulher. Então, a cruz, olhada no horizontal, ela me leva a desenvolver comunhão com os meus irmãos. Então, quando o Espírito Santo vem e acessa o meu espírito e me enche e me leva a transbordar na presença do Senhor, me leva a experimentar comunhão com Deus e comunhão com o próximo. Comunhão com Pai, Filho e comunhão também com os meus irmãos, com a comunidade aonde eu sirvo, aonde eu adoro o Senhor. Mas também a palavra nos desafia em Romanos 8, versículo 1, que o Espírito Santo nos vivifica como corpo. Você não pode ser isolado ou isolada na sua fé. Não dá para servir o Senhor sozinho. Você é membro de um corpo. Então, se você é membro de um corpo, você precisa ser vivificado como corpo. Todos os desafios que envolvem a família de Cristo, você está inserido nele. E você é desafiado a crescer nessa dinâmica e nessa visão. Mas também o Espírito Santo me sela. Selar implica tomar posse, proteger. O Espírito Santo me domina, mas ele também me protege. Se ele me domina, ele controla a minha vida. Se ele me domina, ele me direciona. Se ele me domina, ele tem a possibilidade de dirigir, de conduzir a minha vida, mas também de me proteger, de me guardar. Se o Espírito Santo está em mim, manifestando na minha vida, ele também me protege. E a proteção, ela se revela de diversas maneiras. Uma palavra revelada no meu espírito, um discernimento de ambiente, um discernimento de pessoas, um crescimento espiritual prático, verdadeiro, traz proteção para o meu coração e traz proteção para a minha vida. Quando eu experimento a ação poderosa do Espírito, a manifestação real do Espírito Santo, eu vou precisar entender um homem natural. 1 Coríntios 2, versículo 1, vai falar desse homem natural. E o homem natural tem os seus olhos voltados para o seu eu. Ele é centrado nele mesmo. Ele quer as suas necessidades supridas. Ele deseja o seu desejo suprido. Ele é o centro. E a proposta do Evangelho não é o homem ser o centro. A proposta do Evangelho é Cristo ser o centro. Se eu me torno o centro, então o meu orgulho, o meu ego, a minha vaidade vai estar sempre querendo ser a preferência, ou querendo ter a preferência, querendo ser a prioridade. E aí eu não cresço, eu não amadureço. Nós encontramos pessoas no meio da nossa comunidade que ela fica 10, 15, 20 anos e ela não revela um crescimento, ela não revela uma maturidade, ela não rompe na sua espiritualidade. Quando nós encontramos pessoas com essa estrutura rígida, nós verificamos que aquela pessoa, ela é natural. O seu homem interior ou o seu homem natural é o centro. Cristo não é o centro. E qual é o desafio? O desafio é o homem espiritual ser o centro. E quando o homem espiritual é o centro, quando a minha espiritualidade, que é o centro da minha vida, que precisa ser trabalhada, modificada, exercitada, crescida, então eu sou desafiado a romper, a trabalhar os meus valores. E trabalhar valores requer despreendimento, porque é desconfortável trabalhar valores, porque eu vou ter que permitir pessoas tocar o meu coração.
Eu vou precisar permitir pessoas falarem a minha vida. Eu vou precisar mudar a minha visão, mudar o meu conceito de valores. E às vezes isso vai trazer sofrimento e desconforto ao meu coração. Então nós vamos falar do homem espiritual, e o homem espiritual ele é desafiado a fazer Cristo o centro da sua vida. Ele deixa de ser prioridade, mas Cristo se torna prioridade em seu ser. Mas nós vamos falar do homem carnal. E o homem carnal, ele traz marcas. E quais são as marcas de um homem carnal? Ele não rompe na sua espiritualidade. A sua visão, ela é curta. Ele não avança, ele não cresce na sua maturidade. Nós sempre vamos brincar que um homem carnal, ele olha somente para ele mesmo. Só os seus desejos são importantes. Então, baseado em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo de 1 a 3, e aí eu quero convidar você aí na sua casa, assistindo conosco essa palavra, você ir para o livro de 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1 a 3, que vai me desafiar e a desafiar você a olhar na seguinte perspectiva. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como carnais, como crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Queridos, então, um homem e uma mulher carnal, nós vamos chamá-los de imaturos, bebês espirituais, crianças espirituais. Não podemos falar de coisas significativas. Não podemos. Uma criança espiritual, ela não pode ser exortada que ela fica ofendida. Eu vou dizer uma coisa para você. A pior coisa que pode acontecer com um homem e com uma mulher, quando ele é orientado, quando ele é repreendido, ele fica no lugar da ofensa. E no meio da comunidade espiritual, isso é muito comum. Nós vemos isso em todas as lideranças. Quando uma pessoa ela é repreendida, quando ela é advertida, ela fica profundamente ofendida. Ela fica com raiva do pastor e da pastora, ela fica com raiva do líder de célula, ela fica com raiva do seu discipulador. E quando isso é uma realidade para nós, nós vamos dizer a você que se isso é uma verdade na sua vida, você é um homem carnal, uma mulher carnal. Você não é um homem espiritual e nem uma mulher espiritual. E o desafio, eu e você nos tornarmos espirituais, para que quando formos tratar com você, não precisamos ficar escolhendo palavras, escolhendo tons. Você não é uma pessoa totalmente melindrosa. Olha, queridos, é muito difícil lidarmos com pessoas melindrosas. Então, eu quero dizer a você que o desafio é você se tornar um homem maduro, uma mulher madura, para quando for necessário chegar até você com uma exortação, nós vamos fazer com graça, nós vamos fazer com amor, mas nós vamos ser sinceros e verdadeiros com o seu coração. Também é importante falar nesse assunto a respeito de sermos pessoas cheias do Espírito. E quando nós falamos do enchimento do Espírito Santo, quais são os sinais bíblicos e universais desse encher, desse enchimento do Espírito Santo? Como que nós vamos visualizar isso? 1 Coríntios 12, 7 vai desenhar para nós a questão dos dons,
quando eu me torno uma pessoa cheia do Espírito, eu vou fluir nos dons espirituais, mas também eu vou fluir no fruto do Espírito. E a palavra de Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23, vai ser uma realidade na minha vida. As pessoas vão verificar a marca, os sinais desse fruto. E em Atos 1:8, eu vou experimentar poder. A minha vida vai ser marcada pelo poder. As ações de Deus vão ser explícitas na minha vida. Mas se isso é importante, como buscar o enchimento do Espírito? Como me tornar uma pessoa cheia do Espírito? Deus manda nos encher, mas como? Como nós vamos nos encher então desse Espírito para que sejamos pessoas frutíferas, para que possamos exercer os dons, para que possamos vivenciar os frutos e para que os sinais de Deus possam nos acompanhar? João 7, 36, 39 vai nos dizer que nós precisamos ter sede da presença de Jesus, da presença de Deus, da presença do Espírito. Então, reconheça a sua sede. E se você não se sente sedenta pelo Senhor, se você não é uma pessoa sedenta pela ação do Senhor, comece a buscar isso com muita força do seu coração. Porque a nossa sede vai determinar o quanto nós vamos receber, o quanto nós vamos caminhar. Outra verdade é que nós vamos precisar desejar uma vida de santidade. E desejar uma vida de santidade, nós vamos precisar estarmos dispostos a arrepender dos nossos pecados. O arrependimento vai precisar fazer parte da nossa vida, porque o alvo é uma vida santa, é uma vida purificada, é uma vida de santidade. Mas nós também vamos precisar deixar o Espírito Santo nos controlar. Nós vamos precisar viver o controle do Espírito Santo em nós. E eu e você vamos precisar crescer nessa direção. Nós vamos precisar deixar o Senhor ser Senhor da nossa vida diariamente. E nós vamos precisar negar realmente os nossos desejos diariamente. Nós vamos precisar nos vencer. Nós vamos precisar romper com a nossa estrutura diariamente. Então, o que significa deixar-nos encher do Espírito Santo? Ou sermos pessoas cheias do Espírito? Primeiro, nós vamos precisar entender que é um processo contínuo. Não pode acontecer apenas uma vez. Não pode acontecer apenas um final de semana. Não pode ser naquela vigília pentecostal, não pode ser apenas naquela conferência maravilhosa, não pode ser apenas naquele culto extraordinário. O processo tem que ser contínuo, tem que ser diário. E em qual estágio você está em relação ao domínio do Espírito Santo na sua vida? Se você pudesse fazer uma avaliação agora, em que lugar você se encontra? Como você está? Porque o que o Espírito representa na sua vida de forma prática, como você se descreve cheio de Deus e o quanto você está cheio de Deus, quais são os resultados desse enchimento do Espírito, desse transbordar do Senhor, dessa plenitude de Deus na sua vida, quais são os resultados? Quando eu olho para a minha vida e me encontro cheia do Espírito, eu me encontro realmente experimentando o Senhor de forma tão plena que eu experimento ousadia na pregação, que aí eu vou olhar para a palavra do Senhor em Atos capítulo 4, versículo 8, e vou ver que Pedro, antes de estar cheio do Espírito, ele estava cheio de medo, ele estava se escondendo, se esquivando. Mas quando ele se enche do Espírito,
ele se enche de ousadia e ele vai testemunhar, ele vai falar, ele vai descrever tudo que Deus é para ele, tudo que Jesus representa para ele e a autoridade do Senhor na sua vida. Então eu quero dizer para você, como que você vai dizer: eu estou cheio do Espírito, o Espírito Santo me revestiu, o poder do Senhor está atuando em mim, a grandeza de Deus se manifesta na minha vida e realmente a graça do Senhor está comigo. Quando você não tiver vergonha de testemunhar, quando a autoridade do Senhor estiver sobre você, quando o poder de Deus te envolver e você tiver ousadia para falar daquilo que é necessário, daquilo que é preciso, mas quando você fluir nos dons, no fruto e todos perceberem que há um poder de transformação, de autoridade na sua vida. E é uma máxima que nós sempre vamos falar a respeito de cada verdade que estamos vivendo. O melhor está por vir. E o que eu quero dizer para você é que o desejo de Deus para você é que você seja cheio do Espírito. Isso está disponível, você pode acessar. Eu e você podemos acessar quando quisermos, mas para isso vai depender do quanto de sede, do quanto de fome, do quanto eu desejo experimentar do Senhor. Seja cheio do Espírito, cresça nos dons, flua nos dons do Espírito, marcando a vida das pessoas e deixando a sua vida marcada, e viva exponencialmente o fruto do Espírito em todas as suas diversidades, em todos os seus desafios, e seja um exemplo para inspirar todos aqueles que estão à sua volta. Por isso você foi convidado e inspirado a fazer parte dessa família, porque o valor dessa família é ser cheio do Espírito. Se você decidiu no seu coração fazer parte dessa família, você tomou uma decisão no seu coração: ser cheio do Espírito, crescer e permanecer crescendo diariamente, fluir nos dons e viver na prática de uma igreja onde o fruto do Espírito é revelado e testemunhado. Que o Senhor abençoe a sua vida poderosamente.